Olá, queridos amigos do Revista à Tarde, estamos mais uma vez aqui junto com vocês, aqui diretamente da minha casa, com mais uma edição do nosso programa Revista. E é muito bom saber que você está acompanhando aí a nossa programação. Hoje nós vamos começar falando sobre a saúde do corpo e quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a Patrícia Rezende. Então acompanha aí. Eu sou Patrícia Rezende Fernandes, eu sou facilitadora de barras de Axis e hoje o que eu vou trazer aqui para vocês é uma nova ótica para a dor, um novo olhar para a dor. Porque será que essa dor que nós sentimos, ela não é uma potência que de repente a gente não está usando? O tempo todo o corpo fala e quando nós não ouvimos, ele grita para a gente. Ele grita como? Com dores. E o corpo, assim como nós, ele tem uma consciência própria. Então, hoje eu vou trazer para vocês as dores que nós estamos criando por negar essa potência ou negar alguma consciência. Mas tem também as dores que nós estamos captando dos outros seres. 99% dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e dores físicas não são nossos. Nós captamos, nós somos seres psíquicos. E nós captamos isso dos outros seres. Questionar o que é isso? Isso vai trazer muita clareza. E já é uma expansão da consciência isso que eu estou trazendo, tá? O que é isso? Questiona para o corpo mesmo. O que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como eu mudo isso? E vai questionando. Porque aí você vai trazendo consciência e clareza para o que você deve fazer, o que será que aquela dor está querendo te mostrar, ou o sentimento. E aí você vai ter clareza de qual ação tomar e muito mais assertiva. Que quando uma dor, ela vem no nosso corpo, essa dor, a gente fala assim, use essa dor para fraturar a insanidade. Ó, é muito doido isso, né? Fraturar a insanidade. O que é isso? Insanidade é tudo aquilo que não está funcionando para a gente. É algo que você percebe que não funciona na realidade que você tem, mas por algum motivo nós nos prendemos a isso. Então a gente chama de insanidade. E fraturar é assim, perceba como é o petróleo. Para extrair o petróleo, coloca lá explosivo no subsolo para fraturar a rocha e o petróleo, sim, brotar e sair do solo. Então, quando a gente fala fraturar, é fraturar a partir da dor que a gente está sentindo, nós vamos fraturar isso para que venha a consciência do que é essa dor. As dores, elas são todas coisas que nós pensamos que não podemos mudar. Os pontos de ordem. Em Axis, nós chamamos isso de pontos de ordem. Então, ao mesmo tempo, nós usamos essa dor para uma maneira assim, olha, isso eu não posso mudar. Mas será mesmo? E se essa dor não fosse a necessidade de mudar algo, mas uma oportunidade de olhar para essa dor e criar, a partir de escolhas, criar mais possibilidades e algo muito mais grandioso na sua vida e para o mundo, né? Então, como seria olhar para essa dor e questionar, né? Qual a possibilidade que existe aqui? Quantos presentes existem aqui que eu não estou reconhecendo? Né? Corpo, o que você sabe que eu não sei? O que o corpo está querendo dizer é assim, olha, agora é a hora de liberar tudo o que você está resistindo. Então, em muitos lugares, nós temos uma negação do corpo. Nós não incluímos o corpo. Nós negamos o corpo. A gente vai trancando. Isso é pontos de ordem. Mas o corpo, ele é tão gentil, ele é tão gentil que ele nos convida a olhar. Por isso que a gente fala, o corpo fala. Ele está convidando a gente para olhar para isso. E ele nos chama para fazer escolha. Olha aqui como que a dor entra muitas vezes como uma escolha para criar algo mais grandioso. O prato de uma técnica corporal que é o MTVSS, que ele vai atuar justamente sobre o sistema imunológico, tá? Então, nós vamos trabalhar barras de Axis, que é para expandir a consciência, e uma técnica corporal para o
corpo acompanhar essa expansão da consciência. Porque de nada adianta, de repente, você estar com a consciência expandida e o corpo debilitado numa cama. E esse processo do MTVSS, para quem quiser saber mais, tá? Entre em contato comigo, me chama no direct, tem todo o meu contato lá no link da minha bio no Instagram. Ele vai atuar sobre o sistema imunológico, sobre os ossos, sobre glândulas, pulmões, rins. Ele é maravilhoso. Gente, olha só, é verdade, quando não ouvimos o nosso corpo e não respeitamos os nossos limites, as dores aparecem. O nosso corpo fala. Aliás, eu diria que o nosso corpo, ele dá um grito de socorro, muitas vezes. Então, por isso, é preciso prestar atenção nos sinais que estamos emitindo, que estamos sentindo. Muito, muito importante essa matéria aí. Agora, deixa eu te perguntar, você já ouviu falar em psicodrama? É sobre isso que nós vamos falar agora com a psicóloga Cirlei Maciel. Ela trouxe, então, uma explicação bem legal sobre esse assunto para a gente. Olá, o meu nome é Cirlei Machado Maciel, sou psicodramatista pela Federação Brasileira de Psicodrama e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre o psicodrama. O que é psicodrama? Psicodrama é uma teoria, mais que uma técnica, é uma teoria, porque Jacob Levi Moreno, que é o criador do psicodrama, ele não desenvolveu apenas o psicodrama, ele desenvolveu uma teoria chamada teoria sociométrica. E o psicodrama, ele é um recurso e é uma técnica de atuação de trabalho terapêutico ou trabalho pedagógico, em que nós temos como recurso a ação dramática, a representação. E como que o psicodrama pode ser aplicado no nosso dia a dia? Ele tem várias aplicações e várias atuações. No campo da terapia, para os terapeutas, ele tem a função de ajudar o protagonista, que é a pessoa que está fazendo a terapia, que está passando pela terapia através do psicodrama, ele entender as suas questões, as suas emoções, os seus conflitos, não somente através da mente, não somente através do intelecto, mas através da ação. Então, ao invés de falar sobre um problema, uma dificuldade, a pessoa fala dessa dificuldade e representa, ela age, ela acaba vivenciando num campo protegido, que é a cena do psicodrama, aquele conflito, aquela ação. Se for um psicodrama individual, é utilizado para ajudar a compor a cena do protagonista alguns elementos, como almofadas, cadeiras. Agora, se o psicodrama é em grupo, é utilizado outras pessoas para representar as pessoas de conflito da ação dramática do protagonista. Então, por exemplo, eu estou com um conflito com o meu marido. O meu marido não está na cena. Então, um ego auxiliar, esse é o nome, vai assumir o papel do meu marido e eu vou interagir com o meu marido através desse ego auxiliar. É muito importante que os egos auxiliares estejam muito bem preparados para poder atuar e entender empaticamente, através de outra técnica, que é o rapport, a empatia, qual é a necessidade do protagonista naquele momento. Então, ele deve estar muito focado, não apenas na sua emoção, mas na emoção que o protagonista está depositando, está transparecendo para a vivência e para a representação dramática naquele momento. E o grupo, no psicodrama grupal, ele também tem uma função importante. É do grupo que saem os egos auxiliares, e o grupo também trabalha na ação dramática.
Então, ao ver aquela cena representada pelo protagonista, pelos egos auxiliares, através do comando do diretor, que o terapeuta, no caso do psicodrama terapêutico, o terapeuta assume esse papel de diretor da ação dramática. O público, ele também interage, e ele também vivencia, e ele também aprende, e ele também se trabalha. Ao final de uma representação, de uma sessão de psicodrama, o diretor pergunta: o que vocês aprenderam? Quais os sentimentos que participar dessa ação dramática trouxe? Quais os aprendizados? Quais as sensações? Para poder até ajudar a que todos do grupo tenham a mesma oportunidade de se trabalhar. No dia a dia, também podemos contar com o psicodrama através da ação pedagógica. É muito comum nas escolas as crianças passarem por dificuldades de aprendizagem. E quando nós analisamos a fundo os problemas de dificuldades de aprendizagem, nós podemos constatar que existem vários contextos que estão por trás dessa dificuldade de aprender. Não é só um problema do aluno. Pode ser um problema entre a relação professor-aluno, pode ser um problema de casa que o aluno está levando para a sala de aula, pode ser um problema da escola, das relações e interações da criança com a escola, e pode ser um problema de coleguinhas. As crianças vivem vários contextos entre elas, e esses relacionamentos, essas interações, às vezes são pacíficas, mas às vezes precisam de uma orientação, precisa de cuidados. O próprio bullying, que hoje nós estamos falando tanto sobre ele, crianças que sofrem constrangimento, crianças que acabam sofrendo processos de não conseguem interagir de forma adequada com seus coleguinhas, outros que não conseguem se defender quando vêm as brincadeiras, os constrangimentos, os problemas de relações interpessoais que já acontecem na fase da infância. Então, o psicodrama pedagógico, nesse momento, criar essas situações, essas cenas, dentro de um contexto equilibrado, protegido, faz com que as crianças se manifestem de forma espontânea. Então, é muito interessante ver a disponibilidade e a capacidade que a criança tem de se jogar numa ação dramática que, às vezes, ela não teria condições de expressar através de uma fala, ou, às vezes, ela nem consegue compreender de forma lógica, formal, mas numa representação, assim como num desenho, assim como em outras linguagens, ela consegue fazer de forma muito adequada. Eu vou deixar aqui os meus contatos para quem tiver mais interesse de conhecer o psicodrama. Tenho vários artigos, inclusive eu tenho um livro que foi recentemente lançado, que é o Psicodrama na Cena da Psicopedagogia, e quem tiver interesse de conhecer e aproveitar mais dessa técnica tão maravilhosa que é o psicodrama, pode entrar em contato comigo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e espero o contato de vocês. Obrigada, Cirlei Maciel, por essa fala que você trouxe para nós. Assunto muito, muito importante, o psicodrama. É legal a gente entender bem como funciona, inclusive a doutora que nos falou agora tem um livro escrito por ela que fala sobre esse assunto, é bem interessante. Esse psicodrama, ele ajuda não somente os adultos, mas as crianças também, na questão pedagógica, e pode ajudar a resolver aí muitos conflitos, porque nessas encenações as pessoas aí acabam se vendo na cena, e é muito interessante. Muito obrigada, doutora, por trazer esse assunto relevante para a gente, tá? É uma terapia que realmente dá certo. Mas agora, mudando de assunto, quem vem trazendo uma receita bem bacana para a gente é o Roberval. Ele vai nos ensinar agora como fazer uma fermentação para panificação, é um fermento natural. Então, presta atenção aí nesta matéria que nós trouxemos para você. Olá, eu sou o Roberval, proprietário da panificadora Trigobon. Fazer suas panificações na sua própria casa.
E quando falo em panificação, nós não estamos falando apenas de pães, nós estamos falando de pães, bolos, alguns confeitos, algo mais elaborados ainda. Então, com esses dados, então o que nós queremos trazer para você? Nós queremos mostrar para você como criar o seu próprio fermento natural para que você possa ter a sua panificação, para que você possa fazer os seus pães, no caso, né? No caso, o nosso fermento vai servir apenas para que você faça pães. De que forma? Pães mais saudáveis, pães mais saborosos e pães que duram mais, que a fermentação natural permite que isso aconteça, né? Então, nós temos aqui os ingredientes básicos para que você comece o seu próprio fermento natural. Vai lhe fazer muito bem, inclusive, ao intestino, né? Então, eu vou passar para você como que nós podemos fazer o fermento natural. O fermento, ele leva um tempo até que ele comece a ter reações na sua composição. Nós vamos precisar de suco de abacaxi, da polpa do abacaxi, um suco puro, sem adição de água, puro, batido no liquidificador e coado. Nós vamos precisar de farinha integral para poder fazer a mistura. O primeiro passo vai ser sustentado da seguinte forma: nós precisamos de 60 ml de suco de abacaxi e 50 gramas de farinha integral. Certo? Esse vai ser o nosso primeiro passo. Você vai misturar esses dois ingredientes, você vai perceber que ele vai ficar bem líquido, vai misturar, vai tampar com um pano de prato e vai guardar em um recipiente escuro, onde não tem acesso à luz, ele possa ficar bem acondicionado, livre da luz e livre do calor. Depois de 48 horas, que nós vamos ao segundo passo dessa fermentação natural. Então, nós vamos de novo precisar de 30 gramas de farinha e de 20 ml de suco de abacaxi. Você vai adicionar as 30 gramas de farinha e os 20 ml de suco de abacaxi no fermento que já estava guardado no seu armário ou no lugar que você acha melhor. Você mistura, cobre novamente com um pano de prato, guarda e 48 horas depois nós vamos mexer nele novamente. No terceiro passo, nós vamos usar uma forma diferente já. Nós vamos usar a farinha integral, mas agora nós vamos substituir o suco de abacaxi pela água filtrada. Ela precisa ser filtrada para que nós possamos desenvolver as nossas bactérias. São bactérias saudáveis. Então, como vamos fazer? Nós vamos adicionar 50 gramas de farinha integral e 30 ml de água filtrada. Vamos mexer, só que dessa vez, ao invés das 48 horas, nós vamos aguardar apenas 24 horas ele coberto no local onde você escolheu para condicionar o seu fermento. Agora, no quarto passo, nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos jogar a metade da massa fora, a metade do seu fermento fora, para que ele ganhe mais corpo, para que ele desenvolva mais. Veja, nessa etapa, o seu fermento já deve conter algumas bolhas dentro do recipiente. Então, nessa etapa, nós já estamos alimentando as bactérias, nós não estamos mais desenvolvendo, nós já estamos alimentando as bactérias. Então, nós vamos entrar com um pouco mais de farinha. Nós vamos adicionar 50 gramas de farinha e 30 ml de água filtrada novamente. Dessa vez, a massa, você vai perceber que ela vai ficar mais firme, ela vai ficar mais seca, ela não vai estar mais tão líquida quando ela estava nas outras etapas. Então, ela vai estar mais firme. Sendo assim, nós já temos o nosso fermento já pré-ativado e alimentado. Nesse quinto passo, nós vamos dar mais alimento ao fermento. Então, o que será feito? Nós vamos pegar apenas 100 gramas daquela massa mais firme que nós fizemos no passo anterior. Vamos pegar apenas 100 gramas dela e vamos adicionar 200 ml de água e 300 ml de farinha. Você vai perceber que estamos fazendo a proporção de 2 vezes a quantidade do fermento em água e 3 vezes a quantidade do fermento em farinha. Dessa forma, nós teremos um fermento mais firme, nós teremos um fermento mais ativo, com mais bactérias. Só que agora você vai fazer da seguinte forma: você vai cobrir o seu recipiente com plástico filme e vai guardar na geladeira por 8 horas para esse fermento estabilizar. Como eu disse para você, nós vamos ter mais farinha e mais água, fazendo com que tenhamos uma quantidade muito grande de bactérias. Então, elas vão estar muito agitadas. Você colocando ela na geladeira, ela vai ficar mais calma e você vai conseguir panificar, porque ela vai estabilizar. Fora isso, nós podemos ter problemas no decorrer da panificação. Então, no final, depois das 8 horas do seu fermento guardado na geladeira, do seu fermento acondicionado na geladeira, nós vamos ter a seguinte composição. Você vai perceber
que ele vai ter uma massa um pouco mais firme e muito elástica. Você vai perceber uma massa extremamente elástica, que é o que vai fazer com que o seu pão tenha um sabor incomparável. O seu pão vai ter um sabor único. Por quê? Porque só você tem o seu fermento. E esse fermento, ele é desenvolvido, ele coleta, ele capta as bactérias do ar do seu ambiente. Então, assim, esse fermento é único. Esse é o fermento que nós usamos na panificadora, na nossa padaria, na Trigobon. Então, esse fermento tem mais de 4 anos. Esse fermento já tem uns 4 anos e meio, que foi quando eu fiz ele a primeira vez. E assim você vai continuar alimentando o seu fermento. A ideia é que cada vez que você vá panificar, umas 2 horas, 3 horas antes, você possa ativar o seu fermento, para que você adicione nele bactérias, para que você faça com que as bactérias fiquem agitadas. Como que você vai alimentar esse fermento? Você vai, novamente, tirar 100 gramas de fermento, lembra como eu disse? 100 gramas de fermento, 200 ml de água, 300 ml de farinha. As vantagens de você ter o seu fermento em casa e fazer o seu pão com o seu fermento natural é que você vai melhorar a digestão. Ele auxilia muito na sua digestão, por ser um processo natural. Ele vai melhorar a sua flora bacteriana no seu intestino, deixando uma flora mais saudável, porque essas bactérias são bactérias lácteas, são bactérias saudáveis. Então, para você, nós temos mais uma opção. Se você não quiser fazer o seu fermento em casa, se você achar que vai levar muito tempo, porque realmente leva um certo tempo para ele criar vida, para ele desenvolver vida, nós vamos dispor para você, na nossa panificadora, uma muda, como se chama, deste fermento. Você pode passar na nossa padaria e pegar um pedacinho dele. Sendo assim, você economiza um tempo e você pode começar a panificar amanhã mesmo, que inclusive talvez você venha a gostar muito, porque a área de panificação é uma área muito boa, muito gostosa e prazerosa. Você vê o seu produto, aquilo que você fez, ganhar vida e ganhar forma, é fantástico, é espetacular. Eu recomendo muito, inclusive, eu faço alguns pães de fermentação natural em nossa padaria. Você também pode seguir o nosso Instagram, lá nós temos alguns produtos postados, feitos com esse fermento, você pode participar com a gente. Lá você vai conseguir encontrar algumas receitas que pode seguir para fazer a sua panificação em casa. Muito, muito legal essa receita do Roberval. Olha só, é interessante a gente saber fazer pães diferentes. Eu sou chegada num pãozinho, gente, como uma boa italiana, não é mesmo? Todo italiano gosta de massa e de pão, tem até que ir devagar. Mas um pãozinho bem feito é uma delícia e já fiquei com vontade de fazer esse fermento aí para conhecer, saber como é que é o gostinho desse pão com esse fermento diferente, inclusive feito com abacaxi, realmente é novidade para mim. Eu não conhecia esse, viu? Então achei muito interessante. E você que está assistindo a gente aí, gostou? Olha só, então a gente vai fazer assim, vamos junto com a panificadora, tá? Do Trigobon, dar um presente para você. Se você quer ter essa mudinha desse fermento especial aí, participe conosco lá no nosso Instagram, que é o Revista da Tarde, @Revista da Tarde TV, e lá você vai ver a nossa matéria sobre esse fermento, tá? Então, escreva lá, participe e diga que você quer ganhar essa muda desse fermento aí que ele trouxe. Então, daí, a partir disso, você vai entender como que você faz para ganhar a mudinha desse fermento bem especial, tá? Então, participe conosco lá. Gente, olha só, o nosso programa hoje teve muita coisa. Tivemos aí essa receita maravilhosa, trouxemos aí o psicodrama, o conhecimento sobre o nosso corpo. Então, por isso que eu separei para nós hoje alguma coisa aqui dessa Bíblia que eu gosto muito, que é uma Bíblia da mulher e que fala sobre cura emocional, restaurando a visão positiva. Porque muitas vezes a gente também tem que entender que a cura emocional, ela pode trazer cura para o nosso corpo, tá? Então, eu quero compartilhar com vocês isso que eu separei aqui. As emoções são respostas espontâneas aos acontecimentos e são uma dádiva de Deus. Uma pessoa recebe um acontecimento de determinada maneira, suscitando uma emoção que produz
uma dentre pelo menos 3 reações. Essa pessoa permite que a emoção se intensifique, tornando-se destrutiva para ela e para outros. Nega a validade da emoção ou direciona a emoção de forma apropriada e saudável de acordo com a situação. As emoções em si mesmas, não boas nem más. O problema é o tipo de pensamento e comportamento que elas produzem. Uma vez que são espontâneas, as emoções não duram muito tempo, a menos que sejam alimentadas pela mente e pela vontade. São como uma luz de aviso que serve para nos lembrar de reexaminar nossos pensamentos. Assim, Paulo não condena a ira, emoção indicativa de que um limite foi desrespeitado. Antes, aconselha os efésios a tratarem dela sem demora. Combinada com a mágoa e a vergonha, a ira pode se transformar em amargura e proporcionar um terreno fértil para outras tentações. Quando uma pessoa sente vergonha de suas próprias reações emocionais, como o medo, a ira, sua tendência é procurar se proteger, impedindo que essas reações cheguem ao nível consciente. Esse mecanismo a torna incapaz de expressar suas emoções de maneira saudável. E uma vez que elas são interrelacionadas, a negação de emoções dolorosas exige que as agradáveis também sejam reprimidas. O resultado, com frequência, é um torpor emocional. As Escrituras nos incentivam a identificar as nossas emoções. E lá no Salmo 13 e no Salmo 77, nós podemos aprender a canalizá-las em comportamentos positivos. Quando memórias dolorosas podem surgir, podemos apresentá-las a Deus pedindo cura para essa restauração, permitindo que Ele remova qualquer vergonha que tenha sido associada a essas lembranças. Então, eu quero convidar você a ler a Bíblia, tá bom? Leia a Bíblia, leia esses salmos que eu passei para você, para que você possa entender um pouco sobre as suas emoções e canalizá-las de uma forma diferente, trabalhá-las, ressignificá-las, tratá-las. E assim, é claro, quando a gente lê a Bíblia, sempre é bom também fazer uma oração. Eu gosto de orar antes, aí eu leio, medito e eu oro depois, já agradecendo por tudo que Deus fez e tudo que Ele vai fazer. Todos nós temos diariamente um turbilhão de emoções, não é mesmo? Principalmente nesses tempos que temos vivido. Mas quando a gente trabalha essas emoções, quando a gente ressignifica, tudo pode ficar melhor. Deus, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de nós. O nosso programa vai terminando por aqui. Muito obrigada aos nossos amigos aí do Revista da Tarde e convido você, é claro, para estar conosco na próxima edição. Um beijo, fica com Deus.